Bom, pessoal, nesse quarto vídeo a gente vai resolver o problema 8.5 da lista, tá? Só que antes de resolver o problema 8.5 da lista, eu quero discutir com vocês como que a gente calcula o campo de um fio finito, o campo produzido por um fio finito, né? E eu vou fazer isso aqui nesse ponto, tá? Que é, se eu traçar perpendicular desse ponto, eu encontro uma das extremidades do fio, beleza? Porque esse é o resultado que a gente vai precisar para resolver o problema 8.5. Tá? Então eu vou fazer essa conta no caso mais geral, usando a lei de Biot-Savart, e aí depois a gente discute o problema 8.5. Tá? Mas ok, então vamos lá. Bom, no caso do fio infinito, a gente já discutiu como a gente pode achar o campo usando a lei de Ampère no primeiro vídeo. Tá? No caso do fio finito, as coisas são um pouco mais complicadas. A gente não consegue usar a lei de Ampère porque a gente não consegue garantir o mesmo tipo de simetria. Tá? Uh, e aí isso dificulta completamente o cálculo do campo, que não vai ser uniforme. Se eu calcular o campo aqui, eu vou obter um valor diferente de se eu tentar calcular o campo aqui, por exemplo, num ponto aqui, ó, por exemplo. Se eu tentar calcular num ponto aqui, eu vou obter um valor. Se eu tentar calcular aqui, ó, eu vou obter outro. Se eu tentar calcular aqui, eu vou obter outro. E aqui eu vou obter outro. Tá? No caso do fio infinito, como ele é infinito, qualquer ponto que eu escolha aqui, eu posso pensar que eu estou no meio do fio, né? E aí a gente não tem muito esse tipo de problema, beleza? Bom, então eu vou calcular, eu vou resolver esse problema calculando o campo nesse ponto. A gente poderia calcular em outro ponto, por exemplo, aqui no meio, tá? E, inclusive a gente poderia fazer a conta com um ponto aqui no meio e depois tomar o limite com L tendendo a infinito e a gente ia ver que a gente ia recuperar o resultado do fio infinito. Tá? Mas eu vou calcular nesse ponto aqui porque isso vai ter importância para a gente na hora que a gente for resolver o exercício, o problema 8.5 da lista. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar. Para fazer isso, a gente vai usar a lei de Biot-Savart. O que a lei de Biot-Savart dá para a gente? Ela fala que o campo magnético infinitesimal de uma porçãozinha de fio dl atravessada por uma corrente I é dada por essa expressão, onde R é o vetor que sai do elemento de corrente que a gente está pegando até o ponto que a gente quer calcular o campo. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos desenhar um sistema de coordenadas aqui. Então vamos lá. Eu vou desenhar um sistema de coordenadas de modo que o eixo Y esteja aqui e o eixo X esteja aqui. Ou seja, o topo do fio aqui está na posição, está na origem do sistema de coordenadas. Tudo bem? E aí eu vou pegar um elemento qualquer de corrente aqui. Então vou pegar um elementinho de fio aqui. Esse elementinho de fio aqui. Tudo bem? Então vou falar que eu chamar isso aqui, ó, esse vetorzinho aqui, de dl. Beleza? Bom, eu vou escrever que o dl ele é igual a dy y chapéu. Beleza? Aqui vai um comentário importante. Na última lista, eu acho que eu discuti isso com vocês. Nunca coloquem dl igual a menos dy y chapéu. Por exemplo, imagina que eu tivesse desenhado a corrente no sentido contrário, né? E o dl estaria no sentido contrário. Por que eu não acho legal fazer isso? Porque o sinal, o sentido que a gente está fazendo as coisas, vai aparecer nos limites de integração. Tá? Então nunca se preocupem com o sinal aqui. Se preocupem com o sinal no limite de integração, porque tem muita gente que coloca o sinal aqui. Nesse caso não tem problema, porque como ele está apontando na direção positiva, as pessoas não cometem esse erro. Mas, por exemplo, imagina que o DL estivesse apontando para baixo. Muita gente pegaria e colocaria um sinal negativo aqui e depois faria a integral de 0 até menos L, por exemplo. Isso daria errado. Isso estaria errado. Tá? Porque se você faz a integral de 0 até menos L, você já está incorporando o sentido aqui. Aí você não poderia ter o sentido, o sinal aqui. Beleza? Mas nesse exercício, eu estou fazendo esse comentário para lembrar vocês, se vocês assistiram a playlist do último vídeo, que era uma discussão que eu fiz lá. Tá? Nesse caso, essa discussão nem entra, eu só estou usando para lembrar. Tá? Se você achou confuso o que eu falei agora, simplesmente esqueça, tá? E foque nisso aqui. O DL, o vetor DL, vai ser um dy y chapéu. Tudo bem? Bom, então já achamos o vetor DL. Vamos agora procurar o vetor R chapéu. Bom, gente, o vetor R é um vetor que sai. O vetor R em si é o vetor que sai daqui até o ponto de observação do campo. Tá? Esse aqui é o vetor R. Tudo bem? Só que a gente não está interessado no vetor R, a gente está interessado no versorzinho R, que está aqui, de módulo 1.
beleza? A gente está interessado nesse carinha aqui, tá? O R pode ser escrito da seguinte forma. O módulo do R ele pode ser escrito usando Pitágoras. Essa distância aqui vai ser y, tudo bem? E aí eu posso escrever o R como sendo a raiz de y ao quadrado mais d ao quadrado. Reparem que d é um número fixo, y é variável. Y depende de qual elemento de circuito eu escolho. Tá? Ok, então temos isso aqui, já temos o R. Agora a gente precisa do R chapéu. Eu acho que é meio óbvio, né, que o R chapéu vai depender da posição que eu escolha. Por exemplo, nessa posição aqui, o R chapéu vai estar na direção X. Nessa posição aqui, ele vai ter uma componente em X e uma componente em Y. Tá? Quem vai ser esse R chapéu? Bom, vou fazer o seguinte, gente. Eu vou ter que chamar um ângulo aqui. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. E aí o R chapéu ele vai ser escrito da seguinte forma. O R chapéu vai ser... Ele vai ter uma componente em X que vai ser o seno de θ na direção X. E ele vai ter uma componente em Y que vai ser cosseno de θ. Beleza? Tá? Então, é isso aqui que está acontecendo. Tá? Um versor tem norma 1. Tá? Então, a gente tem isso aqui. Bom, e aí o que a gente vai fazer? A gente agora tem que calcular, fazer essa continha aqui. E aí depois a gente integra para achar o campo total. Mas antes de achar o campo total, vamos fazer essa conta. Então, vamos lá. dB vai ser... E não esqueçam, daqui a pouco, gente, eu vou comentar direitinho melhor quem é o seno de θ e o cosseno de θ. A gente consegue escrever o seno de θ e o cosseno de θ em termos de y e d. Tudo bem? A gente consegue fazer isso, mas eu vou fazer isso daqui a pouco, tá? Não vou fazer isso ainda não, tá? Vou deixar isso para daqui a pouco. Bom, então dB vai ser μ0i sobre 4π. dl é dy, y chapéu, vetorial R chapéu, que é seno θ na direção X, mais cosseno de θ na direção Y. Tudo isso aqui dividido por R quadrado. R quadrado vai ser... Eu vou deixar R quadrado como R quadrado por enquanto, tá? Para não precisar ficar escrevendo y quadrado mais d quadrado. Na hora que eu for fazer a integral, aí eu substituo o R pela expressão que a gente conhece. Mas enquanto não for fazer a integral, eu vou deixar o R quadrado aqui por economia. Bom, agora a gente faz o produto vetorial. A gente faz a distributiva. Já vou falar para vocês aqui que quando a gente fizer y chapéu vetorial y chapéu, isso vai dar zero. Então a gente só tem que se preocupar com o produto vetorial y chapéu com x chapéu, que vai dar menos z chapéu. Tá? Então olha o que vai acontecer. A gente vai ter o seguinte, ó. dB vai ser igual a μ0 i sobre 4π seno de θ sobre r ao quadrado dy, e aí menos z chapéu. Então eu vou pôr um menos aqui na frente, ó, z chapéu. Tranquilo? Bom, mas onde que está a direção z? Eu acho que vocês conseguem perceber que a direção z vai estar aqui saindo da tela, tá? Na direção de vocês. Tranquilo? A direção z, então, está aí saindo da tela. Isso significa que o campo ele está entrando na tela. O que faz sentido, né? Vamos lá, regra da mão direita. Põe o dedão na direção do fio, gira a mão. O campo vai estar entrando, né? Significa que o campo magnético nesse ponto, o campo magnético devido a essa porçãozinha de fio, vai estar entrando na tela. Tudo bem? O dB devido a essa porção de fio. E na hora que eu integrar sobre todo o fio, todas as porçõezinhas dl vão contribuir com um campo, que vão contribuir com campos com valores diferentes, mas todos na mesma direção e sentido. Todos entrando na tela. Então, no final, o campo magnético resultante aqui, né, vai estar apontando para dentro da tela. Então, eu errei aqui, ó, coloquei a bolinha, né? Ele vai estar apontando para dentro da tela. Então, deixa eu marcar aqui. Tá? Tudo bem? Bom, então vamos... Agora que a gente já encontrou a direção, as expressões, tudo, vamos para o que interessa realmente. Tá? O seno de θ ele pode ser escrito como d sobre r. Tá? E aí, fazendo isso, a gente vai encontrar o seguinte. Ó. A gente vai encontrar menos μ0i
sobre 4π d, que multiplica 1 sobre y ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3/2, isso aqui na direção z. Tá? Isso tudo na direção z. De onde que veio isso aqui? Bom, isso aqui é simplesmente r elevado ao cubo. Tá? Por quê? O r, eu tinha seno de θ sobre r, só que o seno de θ é d, cateto oposto, sobre hipotenusa, que é r. E aí fica d sobre r ao cubo. Aí o d é uma constante, eu já ponho aqui para fora, e o r ao cubo dá isso aqui. Tá? Bom, agora então que a gente já encontrou tudo isso aqui, tá? Eu vou apagar. Agora que a gente já encontrou a expressão finalizada e só falta integrar, eu vou apagar tudo isso aqui. Tá? Então vamos lá, vamos apagar tudo isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar também a lei de Ampère. A lei de Ampère não, a lei de Biot-Savart. Vou apagar isso aqui também. Tá? E aí o que a gente precisa fazer é simplesmente integrar toda essa expressão. Integrar isso aqui, que eu vou colocar aqui. Tá? Eu vou integrar em y. Tá? Inclusive faltou aqui uma coisa, gente. Faltou eu colocar dy aqui. Deixa eu aproveitar por um dy aqui. Tá? E aí basta integrar toda essa expressão em y. Beleza? Então vamos lá. O campo magnético resultante, que eu vou chamar agora de B, vai ser menos μ0 i d sobre 4π. Vou colocar já o versor z chapéu aqui. E integral. E aí eu integro de menos L até 0. Em dy, y ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3/2. Bom, aí, gente, isso aqui é uma integral de cálculo 1, né? É aquelas integrais que a gente resolve por substituição trigonométrica. Eu vou fazer ela aqui passo a passo, tá? Se você saber fazer ela, tá, ou quiser pular essa conta, é só adiantar o vídeo, tá? Mas aqui eu vou fazer ela passo a passo. Bom, para a gente resolver esse tipo de integral, a gente faz uma substituição trigonométrica. A substituição trigonométrica que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou chamar o y de d vezes tangente de um ângulo que eu vou chamar... Eu não vou chamar de θ para a gente não confundir com esse ângulo. Eu vou chamar de d. Na verdade, gente, eu ia chamar de alfa para não confundir com esse ângulo θ. Acontece que essa transformação trigonométrica, esse ângulo que vai aparecer é exatamente esse ângulo θ. Então eu vou voltar e chamar de θ, tudo bem? Eu falei que eu não ia chamar de θ, mas eu vou chamar de θ por causa que, reparem que a tangente de θ, na verdade, não, calma. Na verdade, o ângulo que eu vou chamar de alfa, vou chamar de alfa, esqueçam o que eu acabei de falar. Tá? E reparem que esse ângulo alfa é esse ângulo aqui, ó. Tudo bem? Esse ângulo aqui que eu acabei de chamar de alfa. Na prática é isso que eu estou fazendo. Estou fazendo uma mudança de variável. E aí, ao invés de eu fazer a integral em y, eu vou fazer a integral no ângulo alfa. Beleza? E aí o ângulo alfa vai ir de um tal valor até 0. Tudo bem? Porque reparem que a tangente de alfa é y sobre d, né? Então, exatamente isso aqui. Tá? Quando eu faço isso, eu vou poder escrever que dy é d secante ao quadrado de alfa d alfa. E quando eu fizer y ao quadrado mais d ao quadrado, vai ficar d ao quadrado em evidência, tangente ao quadrado mais 1. E tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Aí quando eu tirar a raiz da secante ao quadrado, vai sair secante. E aí eu vou levar isso ao cubo. E aí todo esse termo aqui vai ficar sendo d ao cubo secante ao cubo. Tá? E aí essa integral aqui, ó, como eu vou transformar ela, vai ficar o seguinte. Não vou me preocupar com os limites de integração por enquanto. Tá? No lugar do dy, d secante ao quadrado
Dα sobre o denominador vai dar D ao cubo secante ao cubo. Tudo bem? Então a gente faz essa transformação justamente para que aconteça isso. E aí, isso aqui vai ficar simplesmente 1 sobre D ao quadrado integral. Vai ficar 1 subsecante. Mas 1 subsecante, gente, é cosseno. E aí é só integrar o cosseno em um certo limite de integração. Quando a gente integrar o cosseno, vai dar seno de alfa. Só que aí a gente escreve o seno de alfa. Quem é o seno de alfa? A gente volta para esse triângulo aqui e a gente vê que o seno de alfa é y dividido por r, pela raiz de y² mais d². Então, toda essa conta que a gente fez, toda essa integral aqui, né, vai ser simplesmente 1 sobre d² y sobre raiz de y² mais d² entre menos L e 0. Beleza? Então, toda a conta que a gente fez levou a isso. Tá? Bom, aí, o que vai acontecer? Quando y for 0, vai dar 0. E quando y for menos L, vai ficar menos com menos vai dar mais, vai ficar L sobre raiz de L² mais D². Tá? Só um comentário importante, gente. Se eu estivesse considerando um ponto no meio do fio, eu poderia fazer os limites de integração aqui seriam de menos L sobre 2 até L sobre 2. Tá? Já vou comentar um pouco esse caso daqui a pouco. Primeiro, deixa eu resolver esse problema, aí eu comento esse caso. Então vai ficar o seguinte, ó, vamos lá, vou fazer a conta aqui. Essa parte inicial aqui vai ficar menos μ0 e aí reparem que agora ó, vai ficar 4πd, tá? Aqui embaixo. Porque esse d ao quadrado aqui vai simplificar com esse d, né? Isso aqui, e aí vai ficar L sobre raiz de L² mais D². Beleza? Dá exatamente essa expressão. Tá? Bom, gente, então, na direção Z. Essa é a expressão que a gente vai usar para resolver o exercício. Então, esse é o resultado que a gente vai precisar, tá? E é o campo magnético nesse caso. Então, deixa eu fazer outros comentários. Eu vou fazer esses outros comentários aqui no cantinho, tá? Vou fazer aqui no cantinho outros comentários que eu acho legal. Reparem o seguinte. Reparem que eu posso pegar essa expressão aqui e ao invés de ter feito de menos L a L, eu poderia fazer de menos L a 0. Eu poderia ter feito de menos L até L. Significaria que eu consideraria que tivesse uma outra porção de fio igual, com de comprimento L aqui para cima. Tá? O campo continuaria apontando para dentro, ia ser a mesma coisa. Tá? E aí a única diferença seria o limite de integração. Então, basicamente, a posição que eu calculo o campo aqui depende do limite de integração que eu estou tomando. Tá? E aí o que ia acontecer é que eu ia ter um L aqui, e aí ia aparecer um 2L aqui. Na prática, o que esse 2 ia simplificar esse 4π. E aí a gente tem a seguinte expressão, a gente ia ter μ0 i sobre 2πd vezes L sobre raiz de L² mais D². E aí, se eu quisesse achar o campo do fio infinito, o que eu faria seria tomar o limite do L indo para infinito. E quando eu tomo o limite do L tendendo a infinito, esse termo aqui tende a 1. E aí eu retomo a fórmula do campo do fio infinito. μ0i sobre 2πr. Aqui o D faria o papel do R. Beleza? Então, só para mostrar para vocês que usando a lei de Biot-Savart, a gente também consegue retomar o resultado que a gente calculou no primeiro vídeo. Acontece que usando a lei de Ampère foi muito mais fácil obter aquele resultado. Né? A lei de Biot-Savart dá muito mais trabalho. Tudo bem? Ok, então feito toda essa digressão, vamos agora guardar o resultado que a gente queria, que era esse resultado aqui. Tá? Então deixa eu marcar ele aqui, deixa eu escrever ele aqui ó, no cantinho, que a gente vai usar ele para resolver o exercício. Tudo bem, gente? Então, ó,
o campo magnético, eu vou colocar ele em módulo, tá? Não vou me preocupar muito com o sinal. O sinal a gente acha sempre pela regra da mão, tá? Ele é μ0i sobre 4πd L sobre raiz de L quadrado mais D quadrado. Tá? Ok, esse é o resultado que a gente vai usar. Né? E lembrem que ele é o campo nessas condições que estão desenhadas aqui. Inclusive, eu vou deixar o desenho, tá? Porque eu acho que esse desenho pode ajudar a gente a visualizar as coisas aí na resolução do exercício. Tá? Então, esse aqui, esses são os resultados que a gente encontrou, tudo bem? Para o fio finito. Agora vamos pegar e vamos resolver o exercício mesmo, tá? O exercício problema 8.5, tá? Que é esse exercício aqui. Calcule o módulo do campo magnético no ponto P da figura. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. O que a gente precisa fazer para resolver esse problema é considerar a contribuição de cada um dos fios para o campo magnético. Por exemplo, eu vou pegar esse primeiro fio aqui, eu vou chamar de fio 1. Esse aqui eu vou chamar de fio 2. Esse aqui eu vou chamar de fio 3. E esse aqui eu vou chamar de fio 4. Aí vocês devem estar pensando, por que eu não nomeei esse fio e esse fio? Gente, porque esses dois fios aqui, ó, a corrente vai estar passando neles aqui assim, olha, né? Deixa eu pegar aí. A corrente vai estar passando neles aqui assim, ó. E aí, reparem que a linha que a corrente passa pelo ponto P. Quando isso acontece, o DL da lei de Biot-Savart vai ser paralelo ao R chapéu. E aí o produto vetorial vai dar zero. Então, quando a direção do fio passa pelo ponto que você quer observar o campo, aquele fio não contribui para o campo magnético. Tudo bem? A mesma coisa acontece aqui, ó, gente. A direção desse fio aqui bate ali, né? Se a gente prolonga, passa pelo ponto P. Então, esses dois fios não vão contribuir para o campo magnético. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou chamar de B1 o primeiro campo. Aí, vamos lá. Vamos desenhar aqui um sistema de coordenadas também para auxiliar a nossa vida, né, gente? Vamos lá. Vamos colocar aqui o Y e o X, de modo que o Z está saindo da tela aí na sua direção. Tá? Bom, o primeiro campo vai ser o campo produzido, né? O primeiro vetor vai ser o campo produzido pelo fio 1. Reparem, gente, que é exatamente a situação que a gente fez do fio infinito. A única diferença é que eu inverti o sentido da corrente. Então, ao invés, usando a regra da mão direita, vocês vão perceber que ao invés do campo estar entrando no ponto P, ele vai estar saindo da tela no ponto P. Então, ele vai ser positivo, né? Ele vai estar na direção positiva aí do eixo Z, tá? Botando na direção positiva de Z. Então, vai ser simplesmente o seguinte. Eu basicamente vou trocar o D vai ser igual a 2L e o L é igual a 2L. Tudo bem? O comprimento do fio, que aqui eu estava chamando de L, eu vou trocar por 2L e o D vai ser DL, vai ser 2L também. Beleza? E aí quando eu fizer isso, o que vai acontecer aqui? Ó? O L é 2, vai cortar aquele. Basicamente L igual a D igual a 2L. Né? Tipo, esse L que vai ser 2L vai cortar com esse D que vai ser 2L também. Tá? E aí aqui vai ficar 2L quadrado mais 2L quadrado, ou seja, 4L quadrado mais 4L quadrado, que dá 8L quadrado. Tá? E aí a gente vai encontrar o seguinte, μ0i sobre 4πd, sobre 4π, raiz de 8L quadrado na direção Z. E aí eu posso simplificar um pouco as coisas, e aí fica μ0, μ0 i sobre 8π, 8πl raiz de 2 na direção Z. Beleza? Então essa é a expressão aí do B1. Agora vamos olhar para o B2. O B2 ele está aqui, ó. A corrente está passando aqui, né? E aí, usando a regra da mão direita, a gente vê que o B2 no ponto P vai estar contribuindo com o campo saindo da tela. E eu acho que é fácil perceber que essa contribuição vai ser igual ao B1, né? Porque eu vou ter um fio de comprimento 2L,
a uma distância dl perpendicular, né? O campo vai estar na mesma direção, no mesmo sentido, então vai ser a mesma conta. Tá? Agora vamos olhar para a porção 3 do fio. Na porção 3 do fio, a gente tem uma corrente andando para cá. Então, no ponto P, agora, a gente vai ter uma corrente entrando. Então, a gente vai ter uma corrente negativa. Uma corrente negativa não, um campo. Uma corrente entrando não, um campo magnético entrando. Tá? E aí a gente vai ter então um campo negativo. Já pus o sinal aqui. E agora, basicamente, a única mudança é que eu vou ter o L e o D iguais a L. Tudo bem? E aí o L e o D vão continuar cortando, só que aí aqui dentro, ao invés de eu ter 8L², eu vou ter 2L². E aí, ao invés de eu ter esse 8π aqui, eu vou ter simplesmente o 4π. Então vai ficar menos μ0i sobre 4πl raiz de 2. E isso aqui vai ser, obviamente, igual ao B4 também, seguindo a mesma lógica. E aí, gente, o que a gente precisa fazer é somar todas essas contribuições. É só a gente somar as contribuições de todos esses campos e aí a gente calcula o campo resultante. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter o seguinte: o campo resultante, que eu estou chamando de B, vai ser... eu vou colocar μ0 i sobre 4πl em evidência, obviamente, porque é o termo que aparece em todo mundo, né? Aí vamos lá. Eu vou ter... esse termo aqui vai contribuir com um fator meio, né? Só que esse campo ele aparece duas vezes, então eu vou colocar aqui duas vezes meio na direção Z chapéu, tudo bem? Então reparem que esse meio aqui veio porque eu puxei o μ0i sobre 4, aliás, aqui é 2 raiz de 2, tá gente? Errei, tá faltando um raiz de 2 aqui dentro. Então é 1 sobre 2 raiz de 2. Da onde que veio esse 2 raiz de 2? Bom, eu tinha 8 raiz de 2, eu puxei o 4 para fora, fica 2 raiz de 2. Já esse 2 vem porque eu estou somando o B1 com o B2. Tá? Aí eu vou subtrair esses caras aqui. Esses caras aqui, quando eu puxei o 4 para fora, né, fica só o raiz de 2. Só que vai ter o fator 2. Tá? Esse fator 2 aparece porque o fator 2 aparece porque eu tenho o B3 e o B4. Bom, aí, gente, é só fazer essa conta. Tá? O que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou pôr um 2 aqui, um 2 aqui. O denominador vai ficar igual, vai ficar 2 menos 4, que vai dar menos 2, aí vai simplificar o 2. Isso aqui, gente, dá menos 1 sobre raiz de 2. Tudo bem? Isso aqui vai dar menos 1 sobre raiz de 2, né? Porque vai ficar, ó. Eu posso pôr é exatamente isso. Vai ficar... Eu posso pôr o 2 em evidência, o raiz de 2 em evidência. É isso, né? Vai ficar 1 sobre raiz de 2 menos 2 sobre raiz de 2, que dá menos 1 sobre raiz de 2. Beleza? Então, o campo magnético vai ser negativo, ele vai estar apontando então para dentro da tela, menos μ0i sobre 4π L raiz de 2 na direção Z. Então, esse vai ser o valor do campo, μ0i sobre 4πl raiz de 2, apontando para dentro da tela no ponto P. Tá? Então, foi um exercício longo, complicado. Tá? Eu quis fazer esse exercício não por causa do exercício 8.5, do problema 8.5 em si, mas porque eu achava importante fazer um vídeo deduzindo, usando a lei de Biot-Savart para deduzir o campo magnético do fio finito. Tá? E aí eu aproveitei o gancho do exercício para resolver o exercício também. Tranquilo? Tá? Então foi isso, gente. Esse foi esse exercício. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que esse exercício foi complicado, o vídeo foi longo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar.